Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 11 de abril, eu sou Maurício Portugal Ribeiro e estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e Sebastião Buto, da Sigla Sul Consultores, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta desta semana, vamos falar sobre o resultado do leilão de desestatização da Codesa, vamos falar também sobre a indicação da nova diretoria da ANA e sobre o fechamento do acordo definitivo da CCR com o Estado de São Paulo para a solução de passivos regulatórios do setor rodoviário. Além disso, vamos tratar da edição do Decreto 11.030, de 1º de abril, sobre a regularização das operações e apoio técnico e financeiro da União aos titulares do serviço de saneamento. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Vamos começar falando hoje sobre o leilão, sobre o resultado, do leilão de desestatização da Codesa, e eu vou passar a palavra para o Felipe para falar sobre isso. Maurício, a gente teve a oportunidade de discutir aqui por um episódio inteiro as expectativas em relação ao leilão com o Júlio, que participou ativamente da modelagem. E havia, ainda que o Júlio estava desempenhando o papel dele de defender o projeto modelado, mas havia alguma dúvida no mercado em relação ao apetite. A gente estava falando de um modelo bastante inovador, um modelo que tem uma inspiração no chamado modelo landlord, principalmente Austrália, Inglaterra, um modelo bastante utilizado mundo afora, mas que ele não se amolda perfeitamente na nossa legislação, com as nossas características legais. Então, precisou ser feito todo um trabalho de adaptação, e o modelo que a gente tem hoje no Brasil, ele tem a inspiração no modelo landlord, mas ele tem bastante diferença. Ele é um modelo em que você tem a delegação para a iniciativa privada através da concessão, e o poder público ele guarda para si, ele preserva para si, através dos mecanismos regulatórios e contratuais, a capacidade de arbitrar conflitos. Então, diferentemente do que tem em outros lugares em que você tem, de fato, uma entidade privada com bastante autonomia para a gestão do porto, no caso brasileiro, você tem um concessionário que está adstrito aos termos do contrato e da regulação que sobre ele incidir. Esse modelo, inclusive, tem um aprendizado em relação a críticas que se fez, que se tem em relação, principalmente ao modelo australiano, pelo que com as pessoas que eu conversei pude apurar. Acho que talvez o modelo australiano tenha sido o mais próximo do que a gente acabou adotando, mas com todo o aprendizado para que os equívocos e os pontos de atenção do modelo australiano pudessem ser ajustados à nossa realidade. E inclusive, a expectativa que se tinha de uma disputa bastante acanhada não se materializou. A gente teve uma disputa bastante acirrada, foram dois grupos que disputaram os lances, um encabeçado pela Vinci e pela Serveng, e o outro pela Quadra Capital, que por meio de um fundo de investimentos em participações, estruturou um grupo investidor para aquisição. O Grupo Quadra foi o vencedor, e com um lance de 106 milhões, bastante superior ao valor mínimo estabelecido. Os valores parecem modestos, mas quando você analisa o plexo de responsabilidades da concessionária, a gente está falando de um investimento de mais ou menos 1,3 bi. Isso está dividido nesses 106 milhões de ágio, 327 milhões envolvidos na compra das ações da Codesa e 71 milhões em passivos assumidos. Além disso, tem uma outorga parcelada ao longo do contrato de 671 milhões e 200 milhões que advém de uma contribuição de 7,5% sobre a receita bruta. Então, esses valores estimados com as projeções do contrato equivalem a esses 200 milhões. Isso fora os 855 milhões de CAPEX e OPEX que a concessionária se obriga para manter e aprimorar a operação portuária. Então, é um investimento bastante relevante, ainda que comparativamente a outros leilões promovidos pelo governo federal, o valor de ágio pareça pequeno. Esse é até um ponto que a gente já comentou aqui algumas vezes, que a métrica que muitas vezes a imprensa não especializada utiliza para avaliar o sucesso de um leilão através do ágio aplicado, não é a melhor métrica, porque
e isso, na verdade, é uma técnica de modelagem, de você modelar sempre a partir do mínimo necessário para a sustentabilidade do projeto, e a licitação, a competição, é que vai atribuir o valor de mercado do ativo, né? Foi exatamente o que aconteceu, através de uma disputa bastante acirrada, diversos lances, até que se determinou o vencedor. E acho que a gente já começa a ter a gente vai ter, com certeza, uma mudança de paradigma, e já há uma negociação noticiada pela imprensa que evidencia essa mudança, né? O concessionário, ele assumiria as funções de autoridade portuária, regulando conflitos entre os diversos stakeholders, né? E ele passa a ter a gestão de um ativo regularizado, contratado, e passa a oferecer uma opção aos interessados em terminais portuários, por exemplo, que poderiam ter ali o apetite para desenvolver um TUP a partir da legislação existente, mas podem ingressar num porto organizado a partir do oferecimento de uma solução. A Quadra, inclusive, já está negociando com a LOG uma área específica para já instalar um novo terminal, né? Não tem só tem a notícia da negociação, não estão disponíveis detalhes do que se pretende fazer na área, mas isso já é uma evidência de um apetite no mercado que acaba para quem tem, né, para os operadores de terminais, sendo uma opção bastante interessante, e a gente precisa acompanhar agora para ver como é que esse mercado vai se organizar. O grande receio que se tinha, esse é o modelo, né, do modelo da Codesa, ele será replicado em Santos com ajustes, em outros portos também. Codeba está começando os estudos agora, e o grande desafio que se tem, a grande dúvida do mercado, é em relação a eventuais conflitos entre o papel deste concessionário com os diversos stakeholders de uma operação portuária, né? Os operadores de terminais, por exemplo, não querem ter ali um concorrente gerenciando as escolhas no porto, né? Você precisa ter uma solução de conflitos de interesse bastante apurada para evitar que isso aconteça. Esse foi o objetivo, isso que se buscou implementar. Então, aqui a gente está trazendo o resultado. Acho que a discussão, fica o link aqui no nosso vídeo, vai ficar o link para a discussão específica que a gente teve com o Júlio, e a gente vai continuar acompanhando a evolução do projeto para noticiar os fatos mais relevantes. Maurício, Sebastião, não sei se vocês têm algum comentário adicional. Felipe, excelente. Vamos acompanhar esse processo, e, havendo novidades relevantes sobre a desestatização da Codesa, voltaremos a falar nisso aqui nos próximos programas. A seguir, nós queríamos falar, acho que temos que passar para o próximo tema, que são as indicações da diretoria da ANA, né? E eu sou responsável aqui por reportar esse tema. A notícia é de que na quarta e quinta-feira passadas, dia 6 e 7 de abril, o plenário do Senado Federal aprovou as 4 indicações do presidente da República para a diretoria colegiada da ANA, né? E uma indicação para a função de ouvidor-geral da ANA. Bom, eu acho que aqui a gente precisa contextualizar um pouco o tamanho do desafio que está sobre a ANA, após que foi colocado sobre a ANA, após a aprovação do novo marco legal de saneamento, né? O novo marco legal de saneamento atribuiu à ANA a função de emissão de normas de referência sobre diversos temas no setor de saneamento, com o objetivo, né, de gerar segurança jurídica e gerar uniformidade regulatória, né? Acho que vale a pena lembrar que tanto a legislação anterior quanto o novo marco legal mantiveram a titularidade do serviço de saneamento sobre os municípios. Isso cria a possibilidade, né, de você ter, basicamente, 5.700 regimes regulatórios pelo país, né, o regime regulatório por município. E o que, ao atribuir à ANA essa responsabilidade de emitir normas de referência, o que se queria era uniformizar, né, ter uma uniformização regulatória e gerar mais segurança jurídica, uma vez que será necessário um grande investimento, né, no setor de saneamento para que se atinja as metas de universalização dos serviços nos próximos anos. Bom, a lei, o novo marco legal de saneamento, atribuiu à ANA a responsabilidade de emitir norma de referência sobre os seguintes temas. Tá? Eu vou enumerar alguns, não vou enumerar todos,
mas é só para dar noção à nossa audiência da complexidade dos temas a serem tratados pela ANA e do desafio, portanto, que está posto para a ANA. A norma fala sobre norma de referência sobre padrões de qualidade e eficiência na prestação dos serviços, regulação tarifária do serviço público de saneamento, padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços públicos de saneamento, isso é, os contratos de concessão, né, os padrões de contratos de concessão, estabelecendo todas as regras, né, sobre as metas de qualidade, de cobertura, distribuição de riscos, equilíbrio econômico-financeiro, enfim, um contrato padrão, né, contratos padrão para serem usados pelos municípios, metas de universalização dos serviços, critérios para contabilidade regulatória, normas sobre a redução progressiva e controle da perda de água, metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados, e normas também sobre a governança das entidades reguladoras. Então, a ANA, ela basicamente será uma agência que estabelecerá todas as normas relevantes sobre o setor de saneamento, que terão que ser seguidas pelas demais agências reguladoras do país. Bom, dito isso, era claro que a diretoria atual da ANA, que estava exercendo a sua função até recentemente, ela não foi indicada em vista desse desafio, né? Então, as pessoas que estavam lá indicadas não eram pessoas com expertise específica no setor de saneamento, né? Esperava-se que, nesse momento, a indicação feita por este governo, que foi um governo que digamos assim, que tocou o processo, né, de aprovação do novo marco legal de saneamento, esperava-se que se fizesse indicações com a expertise necessária para dar conta desse desafio. Bom, deixa eu falar um pouquinho, então, agora das indicações, né? Foram aprovados pelo governo, né, foram indicados pelo governo e aprovados pelo Senado para o cargo de diretora-presidente a Verônica Sanches da Cruz Rios, para o cargo do diretor, Maurício Abijaldi Lopes de Vasconcelos, para o cargo da diretoria foi aprovado também Ana Carolina Argolo Nascimento de Castro, foi aprovado também Felipe de Melo Sampaio Cunha. Bom, esses quatro nomes se juntam ao diretor Vitor Sabac, que já integra a diretoria da ANA, e foi aprovado também pelo Senado o nome de Ricardo Medeiro de Andrade para o cargo de ouvidor-geral da ANA. Qual é o problema que eu queria mencionar aqui? Olhando o currículo dessas pessoas, é possível destacar o seguinte, né, que todos são funcionários públicos federais concursados, com exceção de um, parecem pessoas muito capazes nas suas áreas específicas, nenhuma delas, contudo, parece cumprir as exigências da lei das agências de experiência específica no setor de atuação da ANA. Quando a gente olha os currículos dessas pessoas, elas não parecem cumprir as exigências de 10 anos, por exemplo, de 10 anos de experiência no setor público ou privado no campo de atividade da agência reguladora, ou de 4 anos ocupando cargos em órgãos, né, que tenham atividade específica, que tenham atuação específica no setor em que atua a ANA. Então, esse é o problema. Novamente, eu queria dizer que eu não conheço essas pessoas, não tenho como avaliar a sua competência técnica. O currículo dá, de fato, a impressão de que são pessoas capacitadas nas suas áreas, mas que não têm expertise no setor de saneamento, e em vista do tamanho do desafio que foi lançado sobre a ANA, realmente se esperava que essas indicações cumprissem isso. Bom, o presidente da República fez essas indicações, esperava-se também que o Senado Federal fosse capaz de, nas sabatinas, né, perceber que não estavam cumpridos os requisitos da lei das agências e, de alguma forma, impedir a aprovação desses nomes. Mas isso não aconteceu. O que mostra, o que acho que evidencia aqui, que o sistema de indicação de diretores das agências, mesmo depois, né, da alteração, da criação da lei das agências, com requisitos mínimos de expertise, de experiência no setor, esse sistema claramente não está funcionando, né? Em um programa anterior, a gente falou
que um dos nomes que foi indicado para a diretoria da NTT recentemente não cumpria também a exigência de experiência mínima no setor, mesmo assim, essa pessoa foi aprovada para a diretoria da NTT, e temos agora, né, 4 diretores aprovados para a ANA e um ouvidor geral que claramente não cumpre, que me parece que claramente não cumpre os requisitos. Eu espero que essas pessoas se qualifiquem e desejo realmente que, para o bem do país, né, que as pessoas se qualifiquem e que exerçam o cargo de forma competente, de forma adequada, mas olhando os currículos, eu realmente não consigo ver aqui a expertise, a capacidade de tocar esse enorme desafio que é estabelecer, né, a ANA como uma agência, digamos assim, um suprarregulador, né, uma agência que vai emitir normas de referência sobre o setor de saneamento e, dessa forma, condicionar, dessa forma, criar alguma uniformidade entre as diversas agências de saneamento. Estamos falando de em torno de 70 agências de saneamento no país, né? Criar alguma uniformidade em relação às normas emitidas por essas agências de piso, né? Essas agências municipais, intermunicipais e estaduais. Bom, então era isso que eu tinha falado. Felipe, Sebastião, só ia trazer um comentário adicional e reforçando que isso não tem nenhum caráter pessoal. Eu também não conheço as pessoas, mas o que preocupa, né, é o tamanho do desafio, e tomara que essas pessoas consigam desempenhar bem as funções, mas eu acho que a gente está falando aqui de uma perda de oportunidade, né, em abrir mão de uma experiência que a própria Ana, com a diretoria anterior, vinha correndo atrás para suprir o tamanho desse desafio. E quando você olha para as agências que vão, de alguma forma, estar vinculadas às normas de referência da ANA, tem gente fazendo um excelente trabalho, né? Então, acho que tem um descompasso entre a experiência de quem vai ser regulado com quem vai estabelecer as normas de referência, que, de alguma forma, vai precisar ser enfrentado. Algumas agências, inclusive, têm contribuído bastante com a ANA, fornecendo material, participando de discussões, e esse desafio agora fica em dúvida. Tomara que seja muito bem enfrentado, como você disse, né? Aparentemente os currículos são muito bons, não suprem objetivamente os requisitos, mas tomara que as pessoas consigam evoluir, né, e entender o setor no tempo em que isso é necessário, porque o desafio é urgente. Acho que esse é o ponto. Não é um problema, né? Você tocou, não é um problema exclusivo do setor de saneamento, da ANA. Eu acho que essa mesma discussão existiu em relação à ANP, outras agências. A gente já chegou a falar aqui no Infra em Pauta também de uma outra problemática envolvendo as agências, que é o excesso de controle sobre as agências. Acaba dificultando para o governo a escolha de nomes que não sejam nomes de carreira, a capacidade de atrair nomes de mercado, eventualmente, para as agências, fica muito reduzida diante dos desafios, seja pelo limite de remuneração, seja pelo excesso de controle e os riscos que essa pessoa acaba assumindo. Então, acho que essa é uma reflexão importante e um aprimoramento nas normas e na gestão, na governança para a escolha dos nomes é muito importante. Aí, meu comentário adicional bom, em relação dos perfis dos indicados, eu não conheço, eu acho que aí o tempo dará a possibilidade da capacitação e do cumprimento das funções da própria agência. Contando que também é o corpo técnico que contribui para o andamento das normas de referência. Mas aquele ponto que o Felipe levantou, nós temos agências infranacionais e dentro das agências infranacionais no saneamento temos uma heterogeneidade muito grande quanto à capacidade técnica e, em particular, a independência administrativa financeira dessas agências, tá? Então, o intuito principal da delegação na ANA dessas normas referências era dar essa segurança jurídica, tá, de uniformizar regras, mas também de mitigar a independência de política
alocada nos municípios, quanto a influência nas agências infranacionais, e essa mitigação dessa interferência política se daria através do fortalecimento da ANA. Então, o ponto que eu queria trazer aqui é a periodicidade da indicação dos diretores da ANA concomitante no mesmo mandato presidencial. Então, faz com que na diretoria da agência, pela data na qual são estabelecidas as substituições da diretoria, você tem a possibilidade, não significa que aquilo seja, mas a possibilidade de ter uma influência política da União do governo do momento na definição dessa diretoria. Então, aquilo que se pretendia, que era não ter a influência política nas agências infracionais, ela termina tendo a influência política na determinação e com peso significativo, porque muitos diretores são trocados na mesma época, então você tem a influência política na agência federal. Então, é um ponto que eu queria trazer aí para os comentários do Maurício, é essa questão da temporalidade na definição dos diretores. Aqui o que eu acho que está claro para todos nós, né? A gente está usando a ANA aqui como um caso, né? Mas eu acho que o problema é muito maior, né? Acho que tem um problema estrutural aqui, né? Esse problema que você fala do descolamento dos mandatos, né? Esse é um problema que está discutido no país já há vários anos e as agências todas começam com os mandatos descolados, né? Exatamente para evitar isso que você falou, né, Sebastião, da troca de toda a diretoria ao mesmo tempo, como está acontecendo no caso da ANA, e porque isso quebra também o histórico, né, de atuação da agência, você perder todas as pessoas que estão na diretoria ao mesmo tempo, e a troca de mandatos dentro, né, do mesmo termo do presidente da República, do mesmo termo do chefe do executivo, dando ao chefe do executivo a possibilidade de indicar todos os diretores da agência. Isso também cria, como você falou, a possibilidade de controle, né, político do presidente, né, sobre a agência, que é uma coisa absolutamente indesejável, né? Quebra a ideia de independência política que a agência deveria ter em relação ao governo. Para além disso, né, tem o problema do tratamento dos cargos de diretoria das agências como sinecuras, né, que você pode colocar basicamente qualquer pessoa lá para ficar sentada durante 4 anos, independentemente dela de fato ter a capacidade de ter mostrado a capacidade, né, de desempenhar bem naquele setor específico da agência. É uma posição extremamente técnica, que requer conhecimento técnico e que simplesmente não funciona você colocar alguém que vai sentar lá para tentar aprender sobre o setor, né, durante o termo, durante o mandato, porque a experiência mostra que essas pessoas, por mais que se esforcem, terminam aprendendo no final, né? E com muita dificuldade, porque não tiveram a experiência na iniciativa privada, no setor público anteriores, que são necessárias para ter uma visão mais ampla, né, sobre o tema. Então, a gente está falando aqui de um problema estrutural, né? Um problema estrutural do país que precisa ser consertado. A gente achava lá atrás que a mera colocação, né, dentro da lei das agências reguladoras dos requisitos mínimos de experiência resolveria isso. Mas, claramente, nem o executivo, nem o legislativo estão prestando a menor atenção nisso, e é esse o problema que a gente está enfrentando, né? Acho que estamos olhando a ANA como um exemplo, mas o problema é mais geral. O problema não é a ANA, o problema não são os currículos dessas pessoas específicas, o problema é o problema do nosso sistema de agências reguladoras, que está com um problema sério que precisa ser resolvido. Vou passar, então, para o próximo tema. O próximo tema, eu também vou tratar desse próximo tema, mas vou tratar muito rapidamente, porque eu acho que foi algo que passou quase em branco na nossa imprensa, né, na imprensa geral, mas que foi algo muito importante que a gente vinha comentando aqui em programas anteriores do InfoPauta, né? Foi finalmente fechado o acordo definitivo que passou a régua, né, que resolveu aquele conjunto de passivos regulatórios que existiam
entre as rodovias controladas, né, as concessionárias de rodovia controladas pela CCR e o Estado de São Paulo e a Artesp, né, a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo. Só para dar ideia assim, para o nosso ouvinte, né? Esse acordo definitivo é mais ou menos quando você faz o M&A, né? Quando você faz uma venda de empresa, geralmente você tem um momento de signing, né? E um momento de closing, né? E tem uma série de condições que acontecem entre o signing e o closing para que, de fato, aquela compra da empresa seja feita. Aqui a lógica é mais ou menos a mesma. Se fez uma assinatura do contrato preliminar, né? Estabelecendo, digamos assim, a metodologia, as regras que as partes entendiam que tinham que ser aplicadas para a solução daqueles passivos. E, ao longo dos últimos 9 meses, a Artesp fez os cálculos, né? Era preciso fazer os cálculos, e conseguiu agora, na semana passada, fechar finalmente fechar esses cálculos e assinar o acordo definitivo. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse acordo definitivo, porque a gente já falou sobre ele bastante, né? Quando a gente falou do acordo preliminar, a gente falou em detalhes sobre isso, então eu queria só noticiar isso, né? Foi algo que passou quase em branco na imprensa. É muito importante o fechamento desse acordo e parabenizar a Artesp, o governo do Estado de São Paulo e a CCR por terem resolvido uma pendenga que já vinha por mais de 10 anos e que precisava, de fato, de uma solução. A solução, eu acho que é bom para todos, né? Tem coisas muito palpáveis que o usuário vai perceber, por exemplo, mudança de índice de correção do IGPM para o IPCA, coisas muito palpáveis que vão acontecer. E, por último, uma nota que eu acho que é importante. Tinha uma coisa aqui, tinha um problema aqui nesses contratos, de perpetuidade dos contratos. Acho que as pessoas não se dão conta muito disso. Esses contratos geravam passivos que cresciam a um índice, né, que é a taxa interna de retorno, mais alto do que a capacidade de crescimento das receitas do próprio ativo. Então, se você mantivesse esses passivos em andamento, esses contratos não terminariam nunca. Fazer o acordo é a forma de você resolver esses passivos, né? Você quebra a perpetuidade na medida que param de corrigir os passivos, porque você encontrou um desenho que encerra, né, a produção de efeitos desses passivos regulatórios. Então, isso terminou sendo feito nesse acordo, né? Isso foi muito importante, acho que para o usuário, para o poder público e para a concessionária. Não à toa, se você olhar nos dias seguintes, a ação da CCR teve uma subida relevante nos dias seguintes. Diga, Felipe, por favor. Eu só ia acrescentar um comentário elogioso também. A gente já comentou de vários contratos aqui no programa em que esses passivos regulatórios, ao se acumular ao longo da concessão, eles estão acabando por gerar relicitação de projetos, devolução de contratos, e isso é muito ruim. A gente tem uma diretriz na legislação brasileira que vem a partir da LINDB, mas já existia antes, permeado em toda a legislação, de continuidade dos contratos. E esse tipo de ajuste que passa uma régua nos passivos regulatórios, faz um encontro de contas e estabelece metas para o futuro, ele é desejável em todos os contratos. A coragem de enfrentar os problemas, porque há um incentivo muito nefasto e o controle excessivo, que a gente volta e meia está tratando dele aqui, faz parte desse contexto muito ruim, acaba jogando as partes, principalmente o poder concedente, para uma postura reativa e que acaba por perpetuar conflitos, terminando com o fim de contratos ou com o não atingimento dos objetivos que se pretendeu com aquele contrato. Portanto, só estou querendo reiterar aqui que esse tipo de ajuste é elogiável e deve ser levado em conta em diversos outros casos. O governo federal, no setor de aeroportos, a gente falou disso, tem deixado de enfrentar alguns problemas graves que, se enfrentados, têm benefícios para todo mundo. Eu acho que esse é o ponto e isso deve ser replicado e repercutido. Sebastião, algum comentário? Posso ir adiante?
Podemos ir adiante, assim, em função do tempo. Tá. Então, o próximo tema é o decreto 11.030, a edição, né, a aprovação do decreto 11.030, de 1º de abril, que modifica, né, o decreto sobre regionalização, mas que trata, na verdade, sobre a regularização das operações e apoio técnico e financeiro da União aos titulares dos serviços de saneamento. Eu queria passar a palavra para o Sebastião para nos falar sobre isso. Perfeito. Efetivamente, no último dia 1º de abril, o governo federal editou o decreto 11.030, que ele altera o decreto 10.588 de 2020. Lembrando que naquele decreto 10.588 estabelecia as condições para o acesso ao apoio técnico e financeiro da União. No decreto que estava vigorando até então, uma das condições para o acesso aos recursos federais e para o acesso ao apoio técnico era que ter os contratos regulares, os contratos de prestação de serviços regulares, e essa regularização implicava na comprovação da capacidade econômica financeira do prestador para o atendimento das metas, e outra das condições para acesso aos recursos federais e ao apoio técnico era a adesão à prestação regionalizada. Esses eram os dois requisitos que trazia o decreto como condição de acesso aos recursos federais. Este novo decreto, que do 1º de abril, ele vem a alterar, em certa medida, a flexibilizar as condições para que os municípios tenham acesso aos recursos federais, mesmo no caso que se tenha contrato de prestação irregular ou que ainda não se tenha aderido à regionalização. Estas flexibilizações são transitórias. Então, este novo decreto, ele não só vai falar da flexibilização da questão da regionalização, sino também vai trazer um conceito novo que é da regularização da operação em forma transitória. Então, o objetivo final do decreto, eu acho que foi permitir ainda o acesso aos recursos federais por parte dos municípios e estados, onde os contratos de prestação de serviço foram considerados irregulares por não ter conseguido a comprovação da capacidade econômica financeira, cujo processo venceu no dia 31 de março, um dia antes da edição do decreto, e para aqueles municípios que não puderam completar o processo de adesão à prestação regionalizada. Então, o que vem, em definitiva, entendo, e também dentro de um ano eleitoral, é não cortar esse fluxo de recursos para os municípios que transitoriamente não conseguiram cumprir essas condições. Mas aí o decreto traz uma série de condicionantes para que os municípios continuem tendo acesso aos recursos federais, e vai tratar claramente de esses dois temas, da como se faz a transição das operações que hoje estão irregulares, que teriam contratos irregulares, e como se trata aqueles que ainda não conseguiram completar o processo de regionalização. Então, vou tentar sintetizar o decreto nessas duas frentes. Primeiro, quais são as flexibilizações que se deram dentro desse processo de transição para a regularização das operações? O decreto estabelece uma série de orientações para que os municípios regularizem as operações, os contratos que são considerados irregulares, caso não tenha conseguido comprovar a capacidade econômica financeira. Então, o decreto permite que esses municípios tenham acesso aos recursos federais, mas para isso eles têm que cumprir uma série de providências temporais. E uma delas é antecipar a extinção desses contratos irregulares, fazer as indemnizações e estruturar uma nova concessão. Então, o que estabelece o decreto? Que esses municípios e estados poderão continuar tendo acesso aos recursos federais, mas para isso eles deverão aderir a um mecanismo de prestação regionalizada do serviço e contratar uma modelagem para uma concessão regionalizada intermunicipal conjunta até o 31 de novembro de 2022.
também deverão ter a publicação do edital de licitação dessa nova concessão regionalizada até 31 de março de 24 e deverá estar assinado um novo contrato de concessão até 31 de março de 25. Então, os municípios que se comprometessem a cumprir esse cronograma e cumprissem com essas datas, eles teriam acesso aos recursos federais. Então, mesmo que tendo hoje contratos que, na visão do decreto, seriam irregulares por não ter comprovado a capacidade econômica financeira. Então, certa medida, o que o decreto traz uma vida, uma transição, digamos, a essa prestação. Porém, para cumprir com certas datas, que o que buscam é, em definitiva, a concessão dessas, processo de licitação dessas concessões, mas com uma visão regionalizada e estabelecendo essas datas. Os municípios ou os entes da federação que optarem por receber esses recursos durante esse período de transição devem cumprir aquelas datas. Caso não cumpram essas datas, deverão devolver os recursos que foram repassados pela União. Então, por um lado, temos essa criação dessa transição para os contratos que o decreto entende como irregulares, que são aqueles que não passaram pela comprovação. Por outro lado, o decreto também traz algumas flexibilizações para os casos dos municípios que não aderiram ao processo que não completaram o processo de adesão à prestação regionalizada. Mas essas flexibilizações não são para todos os municípios. Que é o que estabelece o novo decreto? Lembrando que a prestação regionalizada ela tem 3 formas de ser materializada. Uma é através da adesão, das unidades geográficas atreladas a regiões metropolitanas e a aglomerados urbanos que compartilham infraestrutura. Essa é uma das formas de prestação regionalizada. Outras são as rurais, que são as unidades regionais estabelecidas pelo Estado para a configuração da prestação regionalizada através de uma lei ordinária, e a terceira são os blocos de referência que seriam estabelecidos pela União quando os estados não tenham definida a regionalização através de rurais ou através de regiões metropolitanas. Então, essas 3 formas são a forma de prestação regionalizada que os municípios deveriam aderir para ter acesso aos recursos federais e ao apoio técnico. O que é o que traz o novo decreto? Ele fala, enquanto se o Estado não determinou a regionalização e a União ainda não definiu os blocos de referência, enquanto a União não define os blocos de referência, os consórcios públicos, os convênios de cooperação que sejam por iniciativa própria dos municípios poderão ser reconhecidos como blocos de referência de forma transitória. Para isso, ele tem que cumprir algumas condições. Não tem que ter a lei de regionalização do Estado, lógico, nem os blocos de referência da União. Esses convênios de cooperação devem estar assinados e esses municípios têm que ter contratado uma modelagem de concessão regionalizada. Ou seja, o decreto permite que seja cumprida essa condição de acesso aos recursos federais, de adesão à regionalização e na formação de um convênio de cooperação, um consórcio público, enquanto o Estado e a União não tenham definido a regionalização. Mas também o decreto, ele prorroga o prazo de adesão ao processo de regionalização até 31 de março de 23, ou seja, ele prorroga mais um ano em relação ao que existia. E isso por causa das dificuldades que os estados têm tido de aprovar as leis estaduais de regionalização e a própria União de fazer a proposta dos blocos de referência. Então, agora se prorroga por um ano a adesão à prestação regionalizada. No entanto, são só para alguns casos. Que casos são esses? São onde os municípios não tiveram oportunidade de aderir à prestação regionalizada por uma inacção do Estado, ou nos casos onde se está tramitando na Assembleia Legislativa a aprovação da lei estadual que estabelece a regionalização para aquele Estado. Tá?
ou onde o processo de adesão está em curso. Okay? Para esses casos, foi que prorrogada a condição de adesão à prestação regionalizada como condicionante de acesso aos recursos federais. Agora, não está prorrogada para aqueles casos onde a lei já foi aprovada pelos estados. Okay? Então, essas são um pouco, em síntese, as novidades que traz este decreto. Como falávamos, entendo que o objetivo final é flexibilizar algumas condições para o acesso aos recursos federais dos municípios. No entanto, essas condições também estão muito direcionadas a acelerar o processo de concessões, tá? De estruturar, contratar a modelagem dos serviços de concessões regionalizadas e de estabelecer datas para o cumprimento desse cronograma, de forma tal a criar uma transição que busque a transferência da delegação do serviço hacia concessões. E essas são um pouco as questões que traz, e prorroga o prazo da regionalização, que tem sido quizá dos temas mais desafiadores do novo marco. Okay? Os temas que traz o decreto são muitos, na verdade, se eu tentei sintetizar, eu acho que ele merece até um programa, um capítulo especial para tratar disso, e acho que os desdobramentos do decreto e os desdobramentos da comprovação da capacidade econômica financeira que se encerrou o 31 de março serão, sem dúvida, temas recorrentes nos nossos próximos episódios. Mas eu queria trazer um pouco essa síntese aqui e compartilhar com vocês. Maurício, Felipe, não sei se vocês têm algum comentário. Eu acho que a gente vai precisar fazer um programa específico sobre este decreto e sobre o término do prazo lá, sobre a comprovação da capacidade econômico-financeira para a universalização das estatais, né? Acho que a gente precisa fazer um programa especial sobre isso. E aí eu vou deixar os meus comentários mais longos para esse momento, porque a gente já está meio premido aqui pelo tempo. Mas o que eu queria dizer é que eu gostei da ideia de, ao mesmo tempo, você decretar que as operações estão irregulares, né? Porque não foi comprovada a capacidade econômico-financeira, ou porque não há contrato, né? Então, decretada a precariedade e irregularidade dessas operações, por um lado, e, por outro lado, dá uma porta de saída, né, para os municípios, dizendo, olha, desde que você pratique atos na direção da estruturação de uma concessão, sua operação será considerada temporariamente, né, como regular. Então, desde que você caminhe na direção de fazer uma concessão, você continuará recebendo recursos federais, né, desde que e o decreto estabelece lá uns, digamos assim, uns gateways, né? Estabelece lá uns momentos que você tem, então, que contratar os estudos, você tem que publicar edital, você tem que fazer a contratação, então você tem prazos para ir tomando essas atitudes, e contanto que o município, né, tome o titular do serviço, tome essas atitudes, ele se mantém regular. Eu gostei dessa estrutura. Tá? Tem vários problemas que eu acho que precisam ser tratados. Acho que tem um tema que a gente vai precisar tratar aqui em algum momento, que é o descolamento dos contratos de programa, dos prazos dos contratos de programas com as PPPs, né, que eu acho que precisava ser resolvido e ainda não tem uma solução clara dentro do marco legal. Né? Você tem estatais que fizeram PPPs numa ponta, que estão vinculadas a contratos de programa do ponto de vista econômico, mas os prazos desses contratos não estão necessariamente harmônicos, e isso cria um problema para a sobrevivência dessas PPPs. Né? E acho que isso precisa ser um tema que precisa ser equacionado. Mas vou deixar para falar sobre essas coisas no programa específico que a gente vai fazer sobre esse tema. Felipe, você quer comentar? Então, Sebastião, Maurício, também vou deixar para fazer os comentários no programa específico, porque realmente são muitos pontos e muitos relevantes. Vou na mesma linha, acho que tem as mesmas preocupações que você comentou, falamos no programa específico. Só eu queria complementar uma questão que preocupa,
eu acho que foi importante dar essa transição, okay? Que nem a lei, nem os decretos anteriores falava, mas nessa transição dos contratos que estão irregulares, digamos, são contratos que estariam vigentes, mas que eles estão vigentes enquanto a data, mas que eles estariam irregulares por não ter passado pela comprovação da capacidade econômica, e se estabeleceu aquele cronograma para ir caminho a uma concessão. Um dos pontos e que traz o decreto, é a indemnização ao prestador sainte pelos investimentos realizados já no passado e ainda não amortizados, tá? Então, por um lado, há um cronograma estabelecido para se contratar todos os estudos até novembro, mas, por enquanto, não foi estabelecida a norma de referência de indemnização dos ativos não amortizados, ok? Esse é um tema central, porque os municípios não têm um fundo de reserva para fazer aquelas indemnizações. Qualquer modelagem que venha da concessão vai ter que levar em consideração a indemnização para o prestador sainte. E é um tema que foi aberto numa tomada de subsídios da ANA no ano retrasado, tá? E ainda ele não está, não foi regulamentado, não tem uma norma de referência para tal. Então, acho que agora um dos desafios que se impõe para o cumprimento desses prazos também é acelerar o processo de definição dos critérios de amortização dos ativos, de indemnização dos ativos não amortizados. Tá. Então, já estamos premidos pelo tempo, vamos encerrar por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nossos canais no YouTube e nos aplicativos de podcast, para receber as nossas atualizações, e voltaremos na semana que vem para comentar as notícias mais relevantes do setor. Até mais.